O nosso convidado de hoje na Sessão TV Atende é o advogado Ronaldo Mendonça Mansur. Ronaldo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, João. Obrigado a todo mundo da NTV aí por esse convite. Ainda mais falar um tema tão importante no mundo inteiro e tão atual hoje. Hoje a gente percebe que o racismo ele vem numa discussão muito forte, principalmente nos Estados Unidos, com movimento, com manifestações que vêm ocorrendo e trazem esse assunto para o nosso dia a dia, para as discussões e também reflexões. Mas, Ronaldo, juridicamente, o que é o racismo hoje? Como se enquadra o racismo hoje? Como que eu posso cometer o racismo e ser processado, a pessoa ter o seu direito preservado? João, antes da gente entender o que é o racismo, a gente precisa entender que o racismo é um tipo de preconceito, tá? Então, é um tipo de preconceito que a pessoa vai realizar um ato discriminatório e ela vai impedir que alguém exerça ou goze de algum direito que ela tem. Por exemplo, ela vai ser impedida do direito de ir e vir. Então, quando uma pessoa, em razão da raça dela, é impedida de entrar em algum estabelecimento, de comprar alguma coisa, de se hospedar em algum hotel, em razão da sua raça, ela está sofrendo um ato de racismo. Então as pessoas, elas têm essa ciência, você percebe que as pessoas têm essa consciência de quando elas sofrem o racismo e o que elas precisam fazer para que isso não fique impune? Olha, o racismo ele é uma coisa que ele não só afeta a pessoa, mas ele afeta o mundo todo. Hoje a gente, como você mesmo diz, a gente viu as manifestações nos Estados Unidos, então os reflexos são muito maiores que simplesmente para a pessoa. Ele tem reflexos morais, sociais, políticos. Então, a pessoa ela é sim afetada, ela sabe sim que ela está sofrendo racismo e todo mundo que sofre esse racismo, que presenciar o racismo, tem sim que fazer uma denúncia, tem sim que se dirigir às autoridades, não pode deixar um crime tão grave passar impune. De que maneira que a pessoa que sofreu racismo, que ela tem que agir juridicamente, ela tem que fazer um boletim de ocorrência, ela tem que procurar as autoridades, como que funciona isso, Ronaldo? O crime de racismo, ele é um crime que ele exige uma ação pública incondicionada. O que significa isso? Significa que o crime de racismo ele não depende da vontade da pessoa que foi ofendida, no caso, para essa ação ter prosseguimento. Então, o que eu recomendo às pessoas que forem vítimas do racismo? Vocês têm que se dirigirem à delegacia, tá? Fazer um boletim de ocorrência, o delegado vai fazer toda a parte de investigação, tá? E se de fato for comprovado que houve o racismo naquele episódio, naquele fato, em detrimento daquela conduta, derivado daquela conduta, o próprio Ministério Público vai mover a ação independentemente da vontade da parte. Mas se alguém presenciar esse racismo, Ronaldo, e quiser fazer essa denúncia, isso também é possível. Às vezes a pessoa que sofreu, ela fica meio assim, reprimida, com medo de julgamento, com todo esse preconceito que existe na sociedade. As pessoas em volta também podem acionar os órgãos? Elas podem sim, João. Como eu disse, a ação do racismo ela é ação pública incondicionada, ela independe da vontade da parte ofendida nesse caso. Então, as pessoas que presenciarem esse ato de racismo, elas podem sim fazer esse boletim de ocorrência e o delegado ele vai abrir essa investigação e tendo o delegado todas as provas que aquele ato ocorreu, a ação ela tem prosseguimento da mesma forma. Ronaldo, hoje as pessoas vêm ouvindo muito uma palavra, que é a injúria racial. O que diferencia a injúria do racismo? João, primeiramente, antes da gente entender o que é injúria racial, a gente tem que entender o que é o crime de injúria. Tá? É um crime que está previsto no artigo 140 do Código Penal e ele é um crime que ele se dá quando uma pessoa ela ofende a honra ou a dignidade da outra pessoa
proferindo alguma qualidade negativa a respeito daquela pessoa. Então, se você falar a alguma pessoa, você é um imbecil, você é um idiota, você está praticando o crime de injúria. A injúria racial, ela é um crime mais grave do que a injúria puramente dita. Então, ela recebe um nome especial, e o nome dela, juridicamente falando, é injúria qualificada. Ela se encontra no mesmo artigo 140 do Código Penal, mas no parágrafo 3º, tá? Qual que é a pena dela? A pena dela é de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa. E qual que é a diferença dela para a injúria puramente dita? Porque a injúria racial, ela se dá a ofensa, a dignidade e a honra da pessoa através de quando a pessoa profere alguma qualidade negativa, mas levando em consideração a raça daquela pessoa. Tá? Já o racismo, como eu disse antes, ele é de uma forma mais abrangente. Então, você não direciona aquela sua ofensa a alguma pessoa. Ele é uma ofensa, aos olhos do Estado, a toda uma raça em si. Se a pessoa foi enquadrada no crime de racismo, o tempo de prisão é maior que o da injúria. E a injúria também tem a questão que a pessoa pode pagar fiança, juridicamente falando. Na verdade, o que acontece? O crime de racismo, ele só foi, na verdade, tipificado, ou seja, a gente só teve uma punição ao crime de racismo quando do surgimento da Lei 7.716 em 1989, tá? Ela foi uma lei que comemorou agora 30 anos, na época do presidente Sarney, e ela foi criada, eu acho muito legal a gente falar o responsável por isso, pelo ex-deputado Carlos Alberto Caó de Oliveira, tá? Então, a punição para o racismo, ela está nessa lei, e nessa lei tem vários artigos. Então, cada conduta racista, cada conduta preconceituosa tem um tipo de punição. Mas, se vocês forem ao artigo 20 dessa própria lei, vocês vão ver que lá está falando que você praticar ou incitar atos preconceituosos, levando em consideração a raça, a etnia, podem te penalizar com 1 a 3 anos de reclusão mais multa, ou seja, a mesma pena da injúria. A grande diferença é que a injúria é um crime afiançável. Você pode ir lá e pagar a fiança. E o racismo é um crime inafiançável. Você não tem o privilégio, a faculdade de pagar a fiança. Tirando isso, existem alguns casos, como eu disse, que eles são pontuais. Então, vou citar um exemplo aqui. Você evitar que uma pessoa, você impedir que uma pessoa se hospede em um hotel, se hospede em uma pousada, em razão da cor dela, tá? É um crime que a pena é mais grave do que a do artigo 20. A pessoa pode pegar no mínimo de 3 a 5 anos de reclusão e também é inafiançável. Ronaldo, por tudo que a gente vem vivendo, vem passando, você percebe que ainda existem muitas pessoas que cometem esse crime? E mesmo com a justiça tornando aí o racismo um crime que não tem a sua fiança, tem pessoas que ainda acabam fazendo isso e muitas vezes a pessoa acaba ficando calada. João, infelizmente, essa é uma realidade não só da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas do mundo todo. Nós acabamos de presenciar esse ato que foi repugnante nos Estados Unidos, né? Mas a gente não pode tampar o sol com a peneira, tá? Acaba que hoje esse é uma realidade dura, mas extremamente presente na nossa sociedade, tá? E às vezes ela vem até mascarada. Então eu acho que todos têm que ficar muito atentos se presenciarem qualquer tipo de ato racista, sabe? Se presenciarem qualquer tipo também de injúria racial, sabe? Porque os dois crimes, por mais que eles sejam diferentes no termos de punição, no termos de reflexo moral, social, político, na minha opinião, eles são exatamente iguais. Todos são semelhantes perante Deus,
perante um ou outro, somos todos iguais, então não há como nós permitirmos essa segregação com relação à raça. Ronaldo, quero agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e, claro, ter uma próxima oportunidade falando um pouco mais sobre essas questões que envolvem o direito. Eu que agradeço a oportunidade a você, João, ao convite da NTV, agradeço a todos vocês por despenderem um pouco do tempo de vocês nos ouvindo aqui, me dando essa liberdade e até um próximo convite para eu falar de um tema tão atual e tão importante como o de hoje. Muito obrigado. Conversamos na Sessão TV Atende com o advogado Ronaldo Mendonça Mansur.